Olá a todos, sou Gustavo Paludeto de Brasília. Gostaria de agradecer primeiro o convite da Biotronic para fazer parte desse evento. Nosso tema hoje é falar um pouquinho sobre acessos para as patologias vasculares abaixo do joelho, da doença infrainguinal, e principalmente em relação ao acesso, né? Então, quando a gente fala sobre os principais sítios de punção aí para acesso a da doença infrapatelar, os acessos, né, contralaterais, principalmente em relação ao acesso da femoral comum contralateral, ele é feito aí, né, de uma forma habitual para todos, onde se é necessário fazer o cruzamento da bifurcação da aorta até chegar atingindo o outro lado desejado. Pode ser feito também um acesso ipsilateral através da punção da femoral comum, de forma anterógrada, e também em relação ao acesso das artérias do pé, principalmente a tibial anterior, né, barra pediosa e a tibial posterior. Hoje, os acessos que a gente tem podem ser feitos, na maioria das vezes, aí, guiados com ultrassom, que é como o nosso grupo trabalha, mas a simples palpação da artéria femoral também pode ser feita pela técnica de Seldinger, ou muitas vezes o grau de calcificação dos nossos pacientes permite que se faça um road screen já presente só pela própria calcificação do vaso. E geralmente se punciona a artéria femoral comum, utilizando-se aí introdutores 5 ou 6 até 7, dependendo do perfil de material que você vai usar para acessar, principalmente falando em relação às angioplastias e ao implante dos stents. Os aperfeiçoamentos dos novos dispositivos, principalmente em relação aos introdutores 4F, e esse eu acho que é um dos diferenciais do que a gente tem visto, que são introdutores 4F longos, e que são introdutores aramados e que têm uma baixa complicação em relação ao acotovelamento, nos permitiram fazer um avanço do tratamento da doença utilizando aí uma agressão mínima à artéria e com isso diminuindo as complicações que a gente habitualmente tem com introdutores maiores. O que mudou na nossa prática diária utilizando esses dispositivos de baixo perfil, principalmente o 4F? Primeiro que a gente passou a fazer uma punção da artéria femoral superficial. Isso parece ser pouca diferença em relação à punção da artéria femoral comum, mas muitas vezes a punção anterógrada da artéria femoral comum, a artéria femoral comum pode ter uma bifurcação mais alta, onde ela está acima do ligamento inguinal, ou a punção da femoral comum para direcionar o guia e o catéter, né, para a artéria femoral superficial, para assim atingir os vasos infrapatelares, ela está num local mais alto. E pacientes obesos em que tem essa bifurcação alta, em que essa bifurcação está embaixo do ligamento inguinal, eles têm um índice maior de complicações. Então, por outro lado, puncionar a artéria femoral superficial com introdutores mais largos, 6 ou 7, causa também problemas em relação ao acesso. Então, acho que a grande mudança dos introdutores e do material de baixo perfil com 4F, ele nos permitiu fazer uma punção direta da femoral superficial, isso já escapando daquela zona do ligamento inguinal, às vezes, né, do abdômen mais avantajado de pacientes obesos, em que existe um abdômen avental, né, atrapalhando essa punção. Com isso, nós conseguimos ter um acesso mais fácil em relação ao trabalho, ao introdutor. O introdutor aramado ele permite que não haja um acotovelamento também para você passar e poder trabalhar com o material até chegar à artéria poplítea. Então, na nossa prática, quando a gente tem que fazer um acesso anterógrado, o material de baixo perfil com artéria femoral superficial tem sido uma mudança do que a gente fazia lá atrás e do que a gente tem feito agora. Aqui é um exemplo de como esses introdutores eles nos garantem um acesso adequado, podendo chegar até a poplítea distal. Notem aqui na imagem do meio como a seta está mostrando aonde o introdutor parou e como você está próximo ao local desejado de tratamento,
para que a gente possa trabalhar também com torque, né? Então, aquelas pessoas que preferem fazer um acesso com fio de 0,14, com microcatéteres, você ter uma bainha bem próxima, né, ou funciona aqui, na verdade, como um catéter guia bem próximo da zona que vai ser tratada, te permite né, a sensação e a possibilidade de fazer recanalizações maiores com torque, conseguindo vencer obstruções que, se você tiver um sistema muito distante do acesso infrapatelar, vai te dar bastante trabalho e, às vezes, muitas vezes, impossibilitar que você vença as longas obstruções que são comuns nessa região. Do ponto de vista, né, do kit de micropunção, quando a gente faz um acesso retrógrado nas artérias do pé, a gente, né, antes utilizava ali a técnica guiada por ultrassom. Muitas vezes o road screen pela calcificação ela é possível. Aqui é uma demonstração da técnica guiada por ultrassom, né, a identificação da artéria pediosa. E o que a gente habitualmente fazia era fazer aquela micropunção, passar o microguia e passar um catéterzinho 4F, ou às vezes o dispositivo na pele do paciente, né, para tentar evitar a agressão e ao trauma e a lesão que a gente está causando num vaso fino na hora de introduzir o material. Com os sistemas de micropunção, principalmente os 4Fs, né, a gente consegue fazer a passagem de um introdutor, às vezes manter uma pequena irrigação em paralelo e também trabalhar por dentro desse introdutor com alguns dispositivos que antes era só uma forma de recanalização e passar um catéter laço e conseguir depois um acesso anterógrado, né, para depois você tratar. Então, isso agora para a gente passou a ser uma rotina de sempre que faz a punção da artéria pediosa ou da tibial posterior, fazer a passagem de um sistema de introdução, de introdutores, que vai nos permitir a trabalhar também por baixo, não só como uma via de acesso, mas também como uma via de acesso para tratamento. Então, aqui existem essas imagens que a gente colocou, né, uma amputação já bem próxima à origem da tibial anterior e uma recanalização da tibial anterior já próxima ao maléolo. Então, aqui, através de um acesso combinado, né, punção anterógrada da femoral superficial com kit de punção 4 frentes, e aqui embaixo, através de uma punção na região da artéria tibial anterior pediosa, também com kit de punção 4F, a gente consegue fazer esse tipo de recanalização. Aqui é uma angioplastia em kissing para conseguir a recanalização no espaço adequado e fazer a angioplastia dupla, conseguindo aqui obter a recanalização desse vaso. Então, essa técnica, utilizando esse introdutor particularmente, nos permite passar dispositivos aqui sem que a gente tenha que passar pelo vaso com o material nu, com um balão de grande extensão, de longa extensão, através da pele diretamente para o paciente. Essa é a mensagem que a gente gostaria de deixar. Então, o que mudou na nossa prática clínica? O acesso de femoral superficial proximal, ele passou a ser mais frequente utilizando os introdutores mais finos. Hoje não é necessário utilizar um introdutor 6 ou 7 para se fazer uma angioplastia de femoral superficial, nem para se colocar um stent. Essa punção ela é factível, ela tem baixo índice de complicação quando feita com o material 4F. Nós temos pouquíssimos hematomas, menor sangramento, menor incidência de pseudoneurismas, sem contar que é uma punção livre do hematoma reto-peritoneal. Nós já estamos trabalhando bem abaixo do ligamento inguinal. E lembrar que o introdutor de 45 centímetros, ele nos permite, né, avançar quase que até a artéria poplítea e ter um local de torque para que a gente possa vencer oclusões crônicas e oclusões mais complexas, principalmente as longas e muito calcificadas. Em relação ao acesso tibial, existem muitas vantagens do introdutor 4F, quando eu não tenho que passar o material nu direto pela pele. Então, a punção com o introdutor ela diminui aí a laceração do vaso, ela diminui a trombose tardia e me possibilita trabalhar através desse local de punção retrogradamente
e ainda fazer os controles de distal para proximal. Queria aqui agradecer a atenção de todos e já convidá-los aí para o nosso congresso o ano que vem, que vai ser em Brasília. Um abraço.